Deus seja louvado. Com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, onde diz sobre a importância da fé para ouvir a palavra de Deus com fé. Iniciemos a leitura. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, se não tiver fé no coração de quem ouve a palavra de Deus, para nada aproveita. Para ouvir a palavra de Deus, tem que estar misturado com a fé, com o desejo de ouvir a palavra de Deus, para que a palavra trabalhe no coração e a pessoa possa buscar mais de Deus ainda. Buscar o conhecimento, a palavra de Deus, os ensinamentos para a salvação, para andar no caminho do Senhor, para a vida eterna. Se não tiver misturada com a fé, para nada aproveita. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. O Senhor diz do repouso ainda que está para vir. Quando o Senhor se manifestar em nuvem de glória, o Senhor levará para si um povo para estar com ele no seu repouso. Aqui não fala de outro repouso aqui na terra. Aqui, Deus o chamando para a sua graça, para a obra de Deus, para o caminho do Senhor, nós ainda estaremos em luta. O Senhor nos alista para uma luta, para uma batalha contra o mal, até o final. E aí sim, aí vai ter o galardão, um repouso para aquele que crê. Portanto, a palavra tem que ser lida, tem que ser ouvida com fé, acreditando na palavra. Se não acreditar, não vai fazer nada. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia. E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Os desobedientes não entrarão no seu repouso. Ou seja, o Senhor não está se referindo a um dia de semana aqui na terra, mas um dia de repouso na glória de Deus, quando tudo tiver terminado, para o repouso eterno. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Muitos não entrarão por causa da desobediência, pela falta de fé. Muitos até acreditam e sabem que é a palavra de Deus, crê que é a palavra de Deus, mas não se aproxima dela, não busca ela. Também para nada aproveita. E outros já não creem, já não aceitam e, portanto, não entrarão no repouso do Senhor. Determina outra vez um certo dia, hoje, um certo dia no presente, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, o salmista, o rei de Israel, o rei Davi. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É o tempo presente, é o dia da oportunidade, é o dia da graça de Deus, que o Senhor te chama, o Senhor faz chegar até ti a palavra da salvação. Se é a palavra da salvação, leia ela, porque muitos leem muitos livros, tem uma enciclopédia completa, tem vários livros e se gaba de ter lido vários livros e cita os autores, os títulos, mas eis aqui o livro que interessa ser lido. Esse livro, se você ler ele com fé e buscar a salvação de Deus, você terá uma glória, estará na glória de Deus para sempre.
Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, Josué não deu repouso para o seu exército, para aquele povo que estava caminhando. Josué, ele sucedeu Moisés para a travessia, para levar o povo até a terra da promessa. Então, o repouso que se espera não era um dia certo da semana, mas o repouso na glória de Deus, onde Cristo já entrou. Ele entrou nos céus primeiro, diz a palavra, depois os seus escolhidos, aqueles que ele chamou e aceitaram o convite. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Está aqui no capítulo 4, versículo 9, aos Hebreus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Então Jesus Cristo passou por luta, afronta, foi acusado até de quebrantar o sábado. Mas o Senhor entrou no seu repouso, após sofrer amargura, dor, tristeza pela ingratidão do povo. O Senhor foi crucificado, morreu severamente, uma morte terrível. E o pior de tudo, a maior dor do Senhor era ver o ser humano que ele veio buscar e salvar, e estar consentindo, buscando a sua morte com sofrimento atroz. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Busque entrar no repouso de Deus. Busque com afinco, com dedicação, porque não é de qualquer maneira não, como dizem por aí. O povo tem um ditado de dizer que morreu, já está lá em cima. Não, tem que ver aqui de acordo com a palavra de Deus. Ninguém ainda subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Jesus Cristo, esse está no céu. Esse está no céu. Os demais estão num lugar de repouso, aguardando a trombeta soar no último dia, e ressuscitarão e receberão o juízo, uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. Então busque a palavra de Deus, busque o repouso de Deus. Aleluia! Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aprenda com os erros dos outros. Aprender com o próprio erro é sofrer. A pessoa tem que ser esperto, inteligente e verificar o exemplo, o histórico, a história. Aprenda com a história. Leia a Bíblia e veja para não cometer os mesmos erros de desobediência. Tá certo? Então busquemos o Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela é apta para discernir as intenções dos corações. Busque servir a Deus, que Deus sabe, Deus conhece a intenção do seu coração. Que essa intenção seja boa, e o Senhor, tudo que é bom que pedirmos a Deus, o Senhor nos concederá. Busque com fé, busque com alegria, busque com perseverança. Aí a cada dia o Senhor vai te modelando, o Senhor vai nos acertando, nos modelando para atingirmos uma estatura diante de Deus, uma boa estatura de conhecimento das coisas de Deus e das obras também. O Senhor nos chama para as boas obras, para praticar a justiça, para o bem, para a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tenha fé e perseverança. Saia dessa zona de conforto, que você está numa zona de conforto satisfazendo a carne, mas você tem uma alma para apresentar diante de Deus. A palavra diz que todos comparecerão diante do Senhor, no tribunal de Cristo, para receber o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal.
Portanto, então, se alegre buscando a Deus, se alegre, tenha força e perseverança. Não vai deixando para fazer as mesmas coisas que você fez ontem, repetir as coisas novamente, sem colocar a palavra de Deus nos seus planos. Põe a palavra de Deus nos seus planos, na sua agenda, no seu intelecto. Preciso ler a palavra de Deus todos os dias, buscar. Se não sabe ler, peça para alguém ler para você. Peça que alguém da sua família leia um capítulo da Bíblia para você, um salmo, um Novo Testamento, o nascimento de Jesus Cristo, a morte do Senhor, a crucificação, as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, as cartas, né? O Apocalipse. Vai conhecendo as Escrituras de dia em dia, de valor em valor. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Diante de Deus não tem ninguém encoberto. Ninguém passará despercebido. Esse aqui entrou, foi despercebido, não prestaram atenção, não viram ele entrando. Não é dessa forma. Ninguém, todos estão nus e patentes diante dos olhos de Deus. Deus sabe todas as coisas e tudo está gravado e registrado. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, temos que tratar com Deus, com o Senhor Jesus, na sua vinda. Então, busque, não demore, não fique na mesmice, não olhe para esse ou aquele. Eu não vou porque eu não gosto dessa pessoa, aquela pessoa me causa assim uma antipatia. Eu não gosto dessa pessoa. Não, esqueça. Não olhe para pessoas, para a carne e o sangue. Olhe para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se você olhar para esse ou aquele, você vai tomando partido, você vai tomando lado, você vai ficando contra ele e às vezes acontece da pessoa ficar contra a verdade porque não quer concordar com determinada pessoa por falta de humildade. Receba a palavra de Deus com humildade, não importa quem traga ela para você. Se você não gosta dessa pessoa, mesmo assim, mas o que ela está te trazendo é uma coisa boa, é uma coisa que permanece para a vida eterna. Então, Jesus Cristo, o foco é Jesus. Não olhe para pessoas que você vai ver defeito em nós. Você vai ver falhas, você vai lembrar de falhas, mas não é assim que devemos proceder. O Senhor Deus, nosso eterno Pai, enviou seu Filho Jesus Cristo sem nenhuma mancha, sem nenhuma falha, para que não haja desculpa. Quem vê uma falha em Jesus? Nada, ninguém pode apontar o dedo para ele, mas para o ser humano somos cheios de falha. E é fácil apontar nossos defeitos, a nos acusar de alguma coisa. E o Senhor Jesus, muitos acusaram ele também, mas mentiram, acusações falsas para prender, para julgar o Senhor Jesus. Porque pela verdade ele não seria condenado, se todos fossem verdadeiros. E o Senhor Jesus é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Trouxe as duas naturezas distintas, de homem puro e verdadeiro, venceu o mundo sem pecado, o único que passou por este mundo e aqueles que vão nascer também, o único é Jesus Cristo, é o primeiro em tudo, imaculado, santo, justo e verdadeiro. Deus abençoe seu coração, a sua vida. Que essa palavra entre no seu coração e que há necessidade que você tenha fé para ela entrar nos seus ouvidos e descer no seu coração. E o Senhor diz que aquele que o busca, de maneira nenhuma o lançarei fora. Glória a Deus. Fique com Deus. Deus abençoe você e toda a sua família. Deus seja louvado. Amém.